Os discípulos perguntaram: quem é este que fala com o mar e o mar obedece? Quem é este que fala com o vento e o vento obedece? Precisava de uma resposta para isso. E a resposta está aqui, ó. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Meus irmãos, se os irmãos olharem, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, teve uma vez que Jesus perguntou bem assim: quem diz os homens que eu sou? Aí alguém falou: uns falam que tu és João Batista, outros falam que tu és Elias, outros falam que tu és um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Resposta corretíssima. Mas essa aqui está mais completa. Essa aqui está mais... Eu vou explicar para os irmãos por quê. Olha só. Olha o que o diabo diz aqui. A Bíblia está dizendo, mas foi ele que falou: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Irmãos, quando ele usa a expressão Deus Altíssimo, essa expressão é lá do Antigo Testamento, quando Melquisedeque encontra com Abraão, e Abraão reconhece que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe o que quer dizer a palavra Altíssimo? No hebraico é o El Elyon. El Elyon. E essa palavra Altíssimo quer dizer um Deus transcendente. Um Deus, irmãos, que é maior do que a terra. Olha o céu, os irmãos olham para o céu, eles conseguem ver o céu até a lua, as estrelas, mas Deus está muito mais alto do que isso. Deus é maior do que o céu. Deus é maior do que o infinito, meus irmãos. Essa expressão Deus Altíssimo quer dizer o Deus que está numa posição elevadíssima, um Deus de alta superioridade. Isso significa Deus Altíssimo. Então a resposta, por incrível que pareça, que veio da boca de um homem que estava endemoniado. Mas por que isso? Porque os demônios também reconhecem, meus irmãos, eles sabem o poder que há no nome de Jesus, eles sabem quem é Jesus. E outra coisa interessante, os irmãos podem perceber aqui, porque eles falaram bem assim, ó: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Eles sabiam de uma coisa, aquela área ali, meus irmãos, até, eu já preguei para os irmãos aqui, mas vou repetir. Até a morte de Jesus era uma história. Os irmãos sabem que quando Jesus morreu na cruz, uma das coisas que aconteceu foi o quê? O véu se rasgou de alto a baixo. Antes disso, não. A salvação era restrita aos judeus. Os gentios não tinham acesso a isso. Eles não tinham acesso. As nações gentios, elas eram governadas por demônios. Eram governadas por demônios. Roma, toda aquela cidade, com exceção de Israel, que tinha uma proteção especial de Deus ali. Agora, quando Jesus vai aqui em Gadara, quando ele coloca o pé ali, meus irmãos, o reino de Deus estava chegando ali. Porque aonde Jesus coloca o pé, o reino de Deus chega. E aonde o reino de Deus chega, o reino das trevas tem de sair. Amém? Então o reino de Deus estava chegando ali. E o reino das trevas sentiu o quê? Sentiu-se ameaçado com a presença do reino de Deus que chegou naquele lugar, meus irmãos. Na realidade, a chegada de Jesus em Gadara era uma antecipação àquilo que Cristo iria fazer na cruz, pois quando Cristo morre na cruz e o véu se rasga de alto a baixo, agora todas as nações, meus irmãos, não existe mais portas fechadas para o Evangelho. O Evangelho chega a todas as nações, o Evangelho chega no povoado, e aonde ele chega, ela traz libertação. Aonde a palavra chega, traz cura, seja no Oriente Médio, seja na Oceania, seja nas Américas, seja na Europa, seja em qualquer lugar deste mundo, desse espaço, naquela tribo mais distante, mais remota, aonde o homem não chegou, mas o Evangelho chega, e Deus vê uma forma de se revelar aquele homem, e quando o Evangelho chega, chega libertação naquele lugar, meus irmãos.